Ouça agora mais um podcast FAI. Olá, eu sou Eugênio Stefanello, sou professor da FAI, que pertence ao Grupo Educacional Bom Jesus. Eu sou agrônomo e entendo de economia, e por esta razão nós vamos falar hoje sobre essa pandemia do coronavírus que está ocorrendo no Brasil e em muitos países do mundo e os seus efeitos sobre o agronegócio. Em primeiro lugar, vamos entender o que é o mundo agro, o agronegócio. A economia se divide em três grandes setores. O setor primário é a produção que é desenvolvida em nível das propriedades agropecuárias, a produção agrícola, a produção pecuária e a produção florestal. E esta produção representa aproximadamente 5,5% da riqueza gerada no Brasil. O segundo setor importante da economia é o setor secundário, a indústria, que representa aproximadamente 21,5% da riqueza gerada no país. E este setor, inclusive, sofreu uma significativa redução nos últimos 10 a 15 anos em função da própria política econômica adotada no Brasil. E o terceiro grande setor da economia é o setor de serviços, o comércio, o transporte, as comunicações, os serviços financeiros. E esse setor responde por 73%, pouco mais de 73%, de toda a riqueza gerada no Brasil. Mas aqueles 5,5% de riqueza gerada dentro das propriedades agropecuárias é responsável por um mundo agro, por um agronegócio que representa pouco mais de 21% de toda a riqueza gerada pelo país. É o maior negócio da economia brasileira quando considerado no seu aspecto sistêmico. E é importante citar que este agronegócio, esse mundo agro, portanto, abrange toda a produção primária, abrange a transformação dos produtos primários pelas indústrias, abrange todo o setor de serviços que atende, como, por exemplo, o transporte, o comércio, etc., e todos os demais serviços de apoio. E este mundo agro, como diz, é o maior negócio do Brasil. E o mundo agro brasileiro produz para aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas. Ele poderia produzir alimentos para sustentar 1,5 bilhão de pessoas. Como nós sabemos, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Portanto, grande parte da produção do agronegócio é direcionada para o mercado externo. O Brasil é o maior exportador mundial de grãos de soja, é o maior exportador mundial do complexo carnes, principalmente carne de frango, é o maior exportador mundial de café, de suco de laranja e é um grande exportador, inclusive, de outros produtos. E as exportações do Brasil dependem, obviamente, da situação da economia mundial. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, previa um crescimento da economia mundial de aproximadamente 3,3% e um crescimento do volume de comércio mundial entre os países de aproximadamente 2,9%. Mas isto, infelizmente, não vai acontecer em função exatamente da pandemia que está afetando quase que todos os países do mundo, muito mais intensamente em alguns e com menor intensidade em outros. E a gente poderia dizer que dentro da atual situação é possível hoje a gente estimar que tanto a economia quanto o comércio mundial devem reduzir suas taxas de crescimento em aproximadamente 1 ponto percentual. E isto é muito significativo. Obviamente, quanto maior o período de tempo que for necessário para se controlar esta pandemia,
pior fica a situação em termos de crescimento tanto da economia quanto do comércio mundial. E o coronavírus, ele tem impactos diferentes para os 3 setores da economia brasileira. O maior impacto, vocês estão verificando, é no setor de serviços. O transporte está parando, as lojas estão fechando, você não vai mais a restaurantes, não vai mais viajar, as empresas de transporte aéreo estão sentindo dificuldades, o lazer, o turismo de uma forma em geral está sentindo muitas dificuldades e o setor de serviços é o que é mais afetado pelos impactos do coronavírus. Um impacto um pouco menor acontece no setor industrial, e este é significativo principalmente naquelas empresas que dependem, por exemplo, das importações de matérias-primas, das importações de autopeças produzidas em outros países. E até das empresas instaladas também aqui dentro do Brasil, que dependem da geração de matérias-primas, autopeças de outras empresas. Se uma empresa para, a cadeia produtiva vai parando consequentemente. Especificamente no setor primário da economia, o impacto do coronavírus é menor. Por quê? Porque a colheita da safra de verão está acontecendo e continua. O plantio da segunda safra, da safra de inverno, está acontecendo e essas plantas, dependendo de um bom clima, vão crescer e gerar uma boa produção. Os animais continuam sendo criados e na época do abate continuam sendo abatidos. Outros animais continuam gerando os produtos, como por exemplo o leite, que continua chegando às agroindústrias que obviamente processam e colocam esses produtos à disposição dos consumidores nos supermercados. E esta cadeia de abastecimento ainda não foi interrompida e não deverá ser interrompida a não ser que obviamente se cancele totalmente a movimentação de mercadorias e serviços no território brasileiro de uma região para outra. Mas isto geraria, obviamente, uma dificuldade bastante significativa no abastecimento das pessoas. E eu espero que nós não cheguemos a esta situação. Portanto, no mundo agro e principalmente no setor primário, até o presente momento, o impacto do coronavírus é o menor, considerando os demais setores da economia, a indústria e o setor de serviços, onde o impacto é significativamente maior. E o que nós poderíamos esperar e o que você que está nos ouvindo poderia esperar de impacto do coronavírus? Você pode esperar algum impacto, obviamente, se for parada a cadeia de produção, a cadeia de abastecimento daqueles produtos finais que vão chegando à sua mesa, os alimentos de uma forma em geral. Mas, como disse, isto não deve acontecer num volume significativo e, se acontecer, poderá ocorrer, obviamente, mas de forma menos intensa e em algumas cadeias. No caso específico das exportações, obviamente, a movimentação de produtos para outros países tem reduzido e os impactos sobre exportações estão acontecendo, principalmente em curto prazo, durante este período de tempo em que os países estão adotando medidas muito severas em relação à circulação de pessoas, de veículos, de uma forma em geral, e isto, claro que impacta também o volume exportado, mas nós esperamos que seja por um período de tempo não muito prolongado. A experiência em outros países que adotam significativas restrições
a movimentação de pessoas de uma forma em geral e restrições ao convívio social que se tinha anteriormente, a gente está verificando que isto ocorre por um período aí de 2, 3 meses, 4 meses, dependendo do país, e logo em seguida esse controle é estabelecido, como já ocorreu em parte na China. Razão pelo qual nós poderíamos dizer, no presente momento, que neste primeiro semestre que nós estamos passando agora, provavelmente será o período de tempo em que nós teremos um impacto maior em termos de restrições de pessoas, em termos de redução da convivência social, do convívio social. E para você individualmente, é importante citar o seguinte: agora, a gente não pode pensar apenas em termos individuais. Ao contrário, nós temos que pensar mais no coletivo do que no individual. Portanto, principalmente para aquelas pessoas de mais idade que têm outras doenças, é fundamental o isolamento social, ficarem dentro de casa, não se exporem, principalmente tendo contato com outras pessoas e um contato mais estreito, porque obviamente se essas pessoas pegarem o coronavírus, a chance de morte é bem maior, segundo as estatísticas, aí, aproximadamente 16, 17, 18%. Para pessoas jovens, o impacto é significativamente menor, menos de 0,5%, a experiência mostra, e até bem inferior a 0,5%. Mas isto não significa que, de fato, todas as pessoas devem se conscientizar que quanto mais elas respeitarem esta restrição social, quanto menor movimentação tiverem, mais rapidamente o impacto negativo do coronavírus será superado e mais rapidamente poderemos voltar a uma situação de normalidade em termos de desenvolvimento da economia e das nossas vidas de uma forma em geral. E por que a FAI, a nossa universidade, está fazendo todos estes esclarecimentos que chegam a você através dos podcasts e de todas as redes sociais? Porque, obviamente, a FAI tem no seu objetivo, e um dos seus objetivos, a prestação de serviços à comunidade, e não apenas a formação de pessoas. E esta prestação de serviços à comunidade tem que ser feita dentro de regras e informações coerentes, corretas e que tragam exatamente as melhores informações, até para se combater, às vezes, o que acontece em algumas redes sociais e por muitas entidades ou pessoas que divulgam fake news que trazem pânico às pessoas. É fundamental, repito, você respeitar as restrições sociais que estão sendo estabelecidas, mas jamais entrar em pânico. E, principalmente, pensar no coletivo e não apenas no individual. E, meu caro ouvinte deste podcast, tenha consciência de fato que no mundo agro, na produção agropecuária, até o presente momento, o impacto é o menor de todos, comparativamente aos demais setores da economia, e quanto mais você respeitar essas regras de convivência social, de comportamento social e principalmente as regras que as autoridades sanitárias, que as pessoas ligadas à saúde estão divulgando, mais rapidamente nós poderemos sair desta crise e com impactos menores em relação ao crescimento, ao desenvolvimento, à nossa renda e ao nosso nível de emprego. Portanto, meu caro ouvinte, meu caro participante deste podcast,
Um abraço a você, esperando que rapidamente nós consigamos vencer esta crise e mostrar que todos nós brasileiros temos força, temos vontade e temos condições de vencermos momentos adversos. Todos nós esperamos um Brasil melhor, uma economia melhor, com maior renda, com maior emprego. E nós chegaremos até lá, não tenho dúvidas. Encerramos mais um Podcast FI.